Olá, eu sou Newton Gomes da editora CPA. Neste vídeo nós vamos tratar da hipótese da isenção do pagamento do imposto de renda da pessoa física de 15% sobre o ganho de capital obtido pelo contribuinte na alienação de bens ou direitos. A legislação prevê essa tributação de 15% sempre que o contribuinte apure um ganho de capital, isto é, ele aliene um bem ou direito por um valor maior do que aquele que estava registrado na sua declaração de bens. Ora, ocorrendo essa hipótese, ele estará sujeito, portanto, à tributação de 15% sobre o valor do ganho, imposto esse que deverá ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento da venda. Porém, essa mesma legislação, ela prevê algumas isenções, alguns benefícios para determinados contribuintes ou determinadas situações. Um caso bastante interessante é que o contribuinte, ele tem isenção, isto é, ele não estará sujeito ao pagamento do imposto, na medida em que aliene bens ou direitos de pequeno valor. São valores inexpressivos e que o legislador concede ao contribuinte o benefício da isenção. Atualmente, por exemplo, é possível que o contribuinte goze dessa isenção desde que seja até R$20.000, inferior a R$20.000, quando se trata de ações negociadas no mercado de balcão. O contribuinte pessoa física vai lá no mercado de balcão das bolsas de valores e aliena ações de sua propriedade, só que em valor inferior a R$20.000 no mês. Dessa hipótese, ele gozará dessa isenção. Uma outra isenção que é bastante comum é quando ele aliena um bem ou um direito até o valor de R$35.000 no mês. Ora, se o contribuinte vende um terreno, se ele vende um apartamento, uma casa, os valores são pequenos. Mas vende um carro, vende uma máquina, enfim, bens e direitos que são alienados pelo contribuinte e que poderiam dar um ganho de capital, pode estar dando de capital, este ganho de capital ele é totalmente isento do imposto de 15%, porque se trata de um valor diminuto, de um pequeno valor. No caso de ações em mercado de balcão, inferior a R$20.000. No caso de outros bens, demais bens e direitos, até R$35.000. Bem, sempre é bom lembrar que esse tal limite aí de 20 para ações ou de 35 para outros bens, ele será sempre considerado em relação ao bem ou valor no conjunto de bens da mesma natureza. No caso de alienação de diversos bens no mesmo bem. Por exemplo, se o contribuinte vender uma moto por R$20.000, está isento, porque o limite é 35 para a moto. Se ele vender uma outra moto por R$20.000 no mesmo mês, como são bens da mesma espécie, então nós teríamos que somar R$20.000 da primeira moto com R$20.000 da segunda moto e aí haveria a tributação. Então, se o contribuinte alienar bens e direitos da mesma natureza, então no caso de veículos, ou no caso de terrenos, ou no caso de máquinas, cada um dessa natureza ela tem um limite. Se o contribuinte fizer mais de uma operação dentro de um mesmo mês, então ele perderá a isenção porque terá que calcular o imposto. Mas à medida em que ele se contenha dentro desse limite, por exemplo, se um contribuinte que tiver 5 terrenos, e ele vender exclusivamente um terreno a cada ano, a cada mês, por R$30.000, no mês 30, no outro mês 30, no outro mês 30, claro, ele estará isento, porque o limite para esse tipo de bem é de 35.000. É bom lembrar que a parte de cada condômino, ele é considerado separadamente. Nós temos 2 sócios, o João e o Francisco, num imóvel só. Se vender aquele imóvel, evidentemente vai se considerar a parte de cada um. Se tiver 50%, quanto for estipulado no condomínio, então cada um vai considerar apenas e tão somente a sua parte e estará isento se estiver abaixo desse limite.
Mas é bom registrar também que no caso de bens possuídos em comunhão, como no caso, né, da sociedade conjugal, das pessoas casadas, ou se não, se você tem uma união estável, né, mas que não tenha um contrato, uma estipulação contratual diferente, então nesse caso o que interessa é o valor de cada bem ou direito. Nesse caso não há divisão, porque existe uma comunhão. E o valor do bem, sim, é que será considerado, tanto para a sociedade conjugal, para os casados, como também para a união estável em que não haja uma determinação contratual diferente, né? Então, ora, são regras diferentes. No condomínio, cada um tem o seu limite. Na comunhão, o que vale é o valor do bem. Pois bem, essa é a isenção do imposto de renda da pessoa física sobre ganho de capital para a alienação de bens de pequeno valor, de valores não significativos. E o contribuinte tem o benefício dessa isenção. Obrigado.